Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver estudando e parou aqui nesse vídeo para poder ver a resolução dessa questão. Quero que você tenha forças e continue firme nesse estudo. Chamo você agora para a gente poder resolver a nossa nona questão dessa prova do processo seletivo 2016 da UFG. Trata-se de uma questão envolvendo pH que é o bicho papão da maioria, porque tem ali na sua fórmula a presença da função logaritmo. No entanto, vocês vão ver aqui através dessa resolução que todos esses medos vão ser retirados de vocês e eu vou estar ensinando aqui passo a passo como resolver essa questão que é bastante tranquila e fácil de resolver. Bem, a questão ela fala o que pra gente? Ela fala assim, ó. Para preparar uma solução alcalina, um estudante adicionou 3,42 gramas de hidróxido de bário, cuja massa molar é de 171 gramas por mol, em 250 mililitros de água pura. Considerando a dissolução total do sólido, o pH final dessa solução é. A primeira dica que eu quero te passar para a resolução como esta aqui da questão número 39 e tantas outras que envolvam reação química e que não tem a fórmula, ou seja, a equação química escrita, que você faça essa equação. Ter a equação te dá uma melhor visualização do fenômeno que está acontecendo e te possibilita identificar as proporções entre produto e reagente. Na nossa questão, o que está ocorrendo é uma dissolução. A dissolução ela pode ser representada também por uma equação. E no nosso caso, a equação da dissolução do hidróxido de bário assim vai ser representada. Hidróxido de bário, a sua fórmula é BaOH2. Nós vamos dissolvê-lo em água e vamos considerar que a dissolução foi de 100%. O produto formado vai ser a presença de íons bário com NOx 2+, no estado aquoso, mais dois íons hidroxila com NOx 1-, também aquoso. Veja que a equação mostra a seguinte proporção para a gente. 1 mol de hidróxido de bário sólido, uma vez dissolvido em água, vai formar 1 mol de bário com NOx 2+, e 2 mols de hidroxila com NOx-. Para facilitar o entendimento dessa equação, vou desenhar aqui embaixo para vocês o becker. Veja que a primeira coisa que eu vou colocar é o hidróxido de bário, que ainda está sólido. Adiciono os 250 ml de água e depois ali agitar, misturar bem e promover a dissolução, vou ter ali como resultado uma solução contendo bário com carga 2+, nesse meio aquoso, e íons hidroxila com NOx-, também nesse mesmo meio aquoso. Ai, professor, como é que o senhor sabe que a dissolução de hidróxido de bário vai formar ali bário 2+, e hidroxila 2-, e que a proporção de hidroxila vai ser 2 vezes a quantitativo de bário? É muito simples. Nós não temos ali a fórmula do composto iônico ali, BaOH2, do nosso hidróxido de bário. Então, o modelo que a gente tem ali, o método que a gente vai usar para poder decompor esse composto iônico e ver quais são os íons que compõem, qual a sua carga e o quantitativo de espécie presente, basta você fazer o seguinte. Nesse composto, você vai ver que tem um índice ali embaixo, que é o 2, e tem um índice 1 do bário, que no caso não está presente, quando há a omissão do número, entende-se ali que o índice é 1, que representa o quê? Que tem uma espécie de bário e que tem 2 espécies de hidroxila. Então esse índice de baixo ali da molécula, ele já do composto iônico, ele já te especifica o quantitativo de espécies presente.
Agora, em relação à carga, para você poder descobrir qual a carga de cada uma das espécies, basta você fazer o seguinte macete. Se você pegar o índice lá de baixo e jogar cruzado no íon oposto, no caso, a hidroxila é 2 o índice dela. O íon oposto é o bário, e você joga esse número para o bário. E você pega o índice do bário e joga para a hidroxila, lembrando que primeiro vem a carga positiva e depois a negativa na construção da fórmula do composto iônico, você vai ter como resultado ali o que? Bário com a carga 2+, que esse 2 vem lá do índice da hidroxila no macetinho, enquanto a hidroxila vai ser menos porque vem do 1 do bário lá de baixo e dá a carga menos para ela. As duas espécies, o bário e a hidroxila, são íons. Os dois são íons. No entanto, o bário é um íon do tipo cátion e a hidroxila é um íon do tipo ânion, ou seja, o bário possui carga positiva, enquanto o ânion possui carga negativa. Lembrando que a fórmula iônica, o cátion vem primeiro e depois vem a hidroxila. Essa pequena revisão que estou fazendo com vocês aqui, em exercícios anteriores eu já fiz e repito. Então, voltem atrás, assistem as outras questões e vocês vão ver um monte desse tipo de dica que vai ajudar para quem não sabe, coisa básica e simples de como, por exemplo, construir e desconstruir uma fórmula iônica. O exercício pede para a gente fazer o cálculo do pH da solução. O que é esse pH? pH significa potencial hidrogeniônico, né? É um índice que indica acidez ou neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Trata-se de uma característica de todas as substâncias que é determinada pela concentração do íon H+. A determinação do pH de um meio é dada por menos logaritmo da concentração de H+. Se a gente olhar lá para a equação que foi construída para a nossa dissolução, percebemos que não há presença de H+ na formação do produto. A espécie presente ali na nossa dissolução é OH-. Então, como a gente faria para poder calcular esse pH? Bem, essa concentração de OH-, ela gera um potencial também. Esse potencial, o POH, que é conhecido como potencial hidroxiliônico, esse potencial ele é determinado por menos log da concentração de OH-, e ele tem uma relação com pH, porque o pH somado com pOH é igual a 14. Então, assim, um pH seria igual a 14 menos pOH. Para a resolução do exercício, eu quero dividi-lo agora em dois objetivos, duas etapas. O primeiro objetivo da gente vai envolver mais cálculo estequiométrico e vai ser determinar a concentração molar de OH-. Precisamos dessa concentração para calcular o pOH para assim chegar no pH. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar essa concentração antes de calcular o pOH. Então, dentro do primeiro objetivo, a primeira etapa que eu tenho que fazer é o quê? Determinar o número de mol de BOH para essa massa de 3,42 gramas. Vou construir aqui a nossa regrinha de 3, onde a gente tem que 3,42 gramas está para x-mol, assim como 171 gramas de bário está para 1 mol. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter ali 171 gramas vezes x-mol é igual a 3,42 gramas vezes 1 mol. Vou passar o 171 dividindo, posso cortar aqui grama com grama e vou fazer a divisão. O resultado obtido de 3,42 dividido por 171 é 0,02 mol. Entenda que esse 0,02 mol se refere à massa de 3,42 gramas de hidróxido de bário que está dissolvido em 250 mililitros
de solução. A segunda etapa do objetivo 1 é determinar o número de mol de BaOH para 1000 ml de solução. Por que estou fazendo isso? O volume que temos lá no enunciado é 250 ml. Quando a gente for fazer o cálculo da concentração molar, a concentração é dada em litros, em 1 litro. Então eu já vou fazer essa conversão para que eu obtenha para o volume de 1 litro a quantidade correspondente em números de mols de BaOH. Então, se eu tenho ali 0,02 mol que eu calculei para 250 mililitros de água, então eu faço a seguinte regra de 3. 0,02 mol está para 0,25 litros, lembrando que 250 mililitros é a mesma coisa que 0,25 litros, uma vez que você pega 250 e divide por 1000, certo? Então, se 0,02 está para esses 0,25 litros, então x-mol está para 1 litro. Multiplicando cruzado, eu vou ter 0,25 litros vezes x-mol igual a 0,02 mol vezes 1 litro. Passando 0,25 litros dividindo, eu vou ter ali que x-mol é igual a 0,02 mol vezes litro, dividido por 0,25 litro. Cortamos aqui litro com litro para facilitar e quero passar um macetinho aqui. A gente pode substituir 0,25 por 1/4. Assim, o 4 que está dividindo você passa multiplicando e a conta fica simples. Vai ficar 0,02 vezes 4. Então, x-mol vai ser igual a 0,08 mol. Ou seja, a concentração em números de mols. Concentração não. Desculpa, é o número de mols, número de espécies de BaOH2 presente em 1 litro de água. É a correspondência, considerando que a quantidade de água que você vai colocar é 1 litro e não mais 250 mililitros. Então, se você aumenta o volume, você tem que aumentar na mesma proporção a quantidade de espécies.